Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí à nossa última EBD do ano. Que Deus abençoe seu dia aí. Deus abençoe sua família. Vamos despertar aí, vamos receber de Deus sobre a nossa vida através da palavra, através do conhecimento, através da oração, do momento que vamos fazer de adoração. Amém? Deus é bom, Deus é poderoso. A palavra de Deus diz em Salmos, no Salmo 23, verso 5, parte B do versículo, diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós cremos que Deus ele tem provisão. Cálice transbordando quer dizer provisão de Deus na nossa vida. Existe provisão da presença dele sobre o teu coração. Existe provisão da paz dele sobre a tua vida hoje. Existe provisão do amor dele, da misericórdia, do poder dele sobre a tua vida hoje. Então, estenda o seu cálice e receba da provisão, do fluir, do transbordar do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Reúne a sua família, senta no sofá aí, vamos orar, vamos adorar, se desliga de tudo à tua volta, vamos receber do Espírito Santo esse óleo, esse transbordar, amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse lugar. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, por mais um dia. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos toca. Obrigado pela oportunidade de vivermos mais esse dia para a tua glória. Oh Deus, muito obrigado, obrigado por cada um, pela provisão, por termos o pão na nossa mesa. Obrigado, Pai, porque nós temos o Senhor, e o Senhor faz transbordar em nós a tua alegria, a tua paz, a tua misericórdia que se renovou essa manhã. Muito obrigado, Senhor. Enche os nossos corações, cada um que está aqui, Senhor, cada um que está em casa agora, Senhor. Deus, transborda com amor e com misericórdia a vida de cada um, Senhor. Transborda com a tua presença, poder de Deus, Espírito Santo de Deus. Vem com graça, vem com poder, vem com motivação, arrancando a tristeza, arrancando o medo, a insegurança, que nós possamos receber da tua palavra e sairmos aqui, Senhor. Sairmos desse lugar, Deus, cheios, fortalecidos em ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Sim, Senhor Jesus, ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Essa manhã nós queremos te buscar, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da dor.
adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. É de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu é de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção te darei, Jesus, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu. Te adoramos, vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste da terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a
a terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Na sua casa, no seu lugar, declare isso: vim para adorar-te, vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glorificado seja o teu santo nome nesta manhã, Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender sobre essa grande obra que o Senhor fez por nós. E é por isso que nós precisamos te amar, te reconhecer, te adorar, te exaltar, Senhor Deus, sabendo que tu és Deus sobre a nossa vida, sabendo que o Senhor pagou um preço pela nossa vida, sabendo que o Senhor se entregou por nós. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Te agradecemos por causa do teu Espírito Santo, Deus, que tem nos feito conhecer a tua palavra, tem nos feito nos envolvermos contigo, tem nos chamado a atenção para que o nosso desejo seja estar com o Senhor. Te agradecemos, Pai, porque nós estamos terminando um ano em que muitas crises aconteceram, muitas perdas, muitos danos, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem as suas mãos sobre aqueles a quem o Senhor ama, o Senhor recolheu aqueles a quem o Senhor gostaria de recolher e ter contigo, e nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos nos preparando para entrarmos em um novo ano com novos desafios, Senhor, e que a tua palavra continue sendo o nosso objetivo, o nosso alvo, conhecê-la, aprendê-la, Senhor Deus, recebê-la e fazer com que nós sejamos ministros do Senhor. Que essa seja a tônica da nossa vida nessa terra, aprender do Senhor e ministrar àqueles que dependem do Senhor para a sua existência. Te adoramos, exaltamos o Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, meus queridos, que nós possamos ter nessa manhã uma escola bíblica
dominical abençoada. Vai ser uma escola um tanto quanto diferente, porque estaremos hoje ministrando sozinhos, apenas como professor. Vamos aqui pegar os nossos textos, vamos estar ministrando. Se você tiver uma caneta, um papel aí, eu acho que vale muito a pena você anotar. E se você perder alguma coisa, ainda tem uma chance, você pode voltar depois, o vídeo, e assistir novamente, e anotar as coisas que lhe parecerem interessantes. Nessa manhã nós estaremos falando sobre a salvação mediante a cruz. E a lição ela nos chama nessa manhã para um entendimento do que é essa salvação, do que ela representa, e essa relação entre a salvação e a cruz, o que poderia parecer uma coisa um tanto quanto difícil de se compreender, principalmente para aqueles que não conhecem a Deus. Como o apóstolo Paulo diz, para nós que cremos, o Evangelho é o poder de Deus, mas para o mundo lá fora é loucura. E é loucura por quê? Porque nós baseamos a nossa fé em uma cruz, porque nós temos como símbolo, como referência, uma cruz. E cruz é sinal de morte, é símbolo de morte, é símbolo de crime, mas nós temos a nossa existência baseada e a nossa salvação baseada em uma cruz. E essa lição, ela nos traz algumas coisas importantes. Pode mudar, por favor. Ela nos traz algumas coisas importantes que nós precisamos ter como algo que nós precisamos parar e entender. Veja o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 2, parte do versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que texto interessante. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então vejam bem, nós temos duas palavras que são fundamentais nesse texto. A primeira palavra é escapar. Escapar de um destino já traçado. Escapar de um projeto de perdição eterna. Então a palavra de Hebreus diz assim: como escaparemos nós? Mas a resposta, exatamente ela aparece na próxima palavra que diz: se nós não negligenciarmos, se nós não tivermos um completo descaso com essa salvação. E a bem da verdade, a nossa luta, como diz a palavra de Deus, ela não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra as potestades. Queridos, existe uma trama diabólica para que a nossa mente não aceite essa salvação, para que nós sejamos negligentes com essa salvação, para que nós não venhamos a dar a devida atenção a esta salvação. E hoje o que nós vemos, as pessoas que conhecem a Deus, que recebem a Deus, numa grande maioria e não na sua totalidade, se entregam a essa negligência ou esse completo descaso com a obra de Deus. Então é algo que nós precisamos estar atentos. E o texto diz: como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Então esse texto nos deixa essas duas palavras, eu coloquei elas bem destacadas aqui, para que nós pudéssemos entender isso, guardar isso. Nós estamos escapando de algo para o que nós já estávamos determinados, ou seja, um destino traçado, a morte e o inferno
por causa da nossa transgressão. Então, se nós negligenciarmos, nós não vamos escapar. Então, aqui, chamando uma atenção para mim, para você, para cada um de nós, não vamos ser negligentes. Vamos dar uma atenção mais especial, porque o que Cristo fez na cruz do Calvário foi algo sério demais, algo muito especial. E nós precisamos estar atentos a isso. O objetivo da nossa lição, portanto, é aprender a demonstrar a alegria da salvação. E não é sair por aí cantarolando e rindo e fazendo gracejos e piadas e dizendo: ah, eu sou feliz, estou muito feliz, porque eu estou salvo. Não, não é sair falando, não, é sair vivendo, experimentando essa alegria, vivenciando essa alegria, transmitindo essa alegria da salvação. E nós também precisamos aprender, vocês podem esquecer a primeira frase ali, aprender a nos posicionarmos em Cristo. Porque mesmo depois de salvos, muitas vezes nós não respondemos por Cristo. Muitas vezes nós não vestimos essa camisa. Muitas vezes nós levamos a nossa vida de uma forma tipo: eu sou crente, amém, sou alegre, estou feliz, que bom, graças a Deus. Mas nós precisamos vestir a camisa. Então nós temos que nos posicionar contra o pecado, nos posicionar contra todas aquelas coisas que nos fazem pecar, nos posicionar quando nós vemos as pessoas pecando, e nós não vamos bater palma, mas nós vamos dizer: você está errado, porque a Bíblia diz assim. Isso é se posicionar. Agora, se nós batemos palmas, se nós damos o tapinha nas costas, dizendo: ah, beleza, toca a tua vida, então nós não nos posicionamos. Precisamos ter postura de crente. Pode passar. Então cabe a nós saber algumas coisas: saber, sentir e agir, saber relacionar essa salvação com a cruz de Cristo. Cabe a nós sentir a alegria pela salvação. Cabe a nós agir, aplicando com atitude o valor da salvação recebida. Vou repetir essa última parte. Cabe a nós agir, aplicando com atitude o valor da salvação recebida. Então, meus queridos, alguns comprometimentos nós temos, como cristãos salvos por essa cruz de Cristo. Precisamos, então, saber relacionar a salvação com a cruz, nunca distanciá-la, nunca separar, nunca tentar fazer com que as pessoas vejam a salvação como apenas um momento de alegria, de contentamento, de comunhão, mas que as pessoas possam saber que essa alegria que nós temos é porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o meu pecado. Isso é um compromisso que eu tenho. Preciso sentir essa alegria da salvação que nós comentamos agora há pouco e agir, que eu acho assim fundamental, aplicando com atitude o valor dessa salvação recebida. Como é que aplica com atitude o valor dessa salvação recebida? Queridos, nós fomos salvos e fomos chamados para sermos divulgadores dessa palavra. Nós fomos chamados para ganharmos vidas para o Senhor Jesus. A salvação que nos foi dada de graça, há uma recomendação de que de graça também nós a demos. Então cabe a nós tomar atitudes e fazer com que essa salvação alcance muitas outras vidas. John Stott,
ele sugeriu algumas figuras. E eu estou abrindo aqui. Ele sugeriu algumas figuras para representar essa salvação que nos foi dada. Ele sugere figuras que falem sobre a propiciação, sobre a redenção, sobre a justificação e sobre a reconciliação, que são essas formas ou esses caminhos, esses processos pelos quais nós fomos alcançados e que nos ajudarão a compreender melhor o que se processou em nossas vidas. A propiciação, que seria o número 1, representado pelo tabernáculo, ela tem como função apaziguar ou tornar propício ou favorável. Ou seja, estou diante de alguém que não quer saber de mim, que não quer conversa comigo, que está muito chateado comigo, e ocorre um processo feito por alguém para propiciar, para me aproximar, para me tornar propício, para me tornar favorável a essa pessoa. E a propiciação é exatamente isso. O tabernáculo, ele foi o local onde se ergueu o propiciatório, o local onde era derramado o sangue pelo pecado. Então, todos conhecem a figura do tabernáculo. Dentro do tabernáculo havia uma arca com uma tampa. Em cima dessa tampa haviam 2 querubins com as asas apontadas um para o outro. E sobre esse propiciatório, que se chamava, essa tampa se chamava propiciatório, era derramado o sangue pela remissão dos pecados. Cristo derramou o seu sangue por nós e ele tornou propício ou favorável o nosso contato com Deus. Então, foi isso que Cristo fez. Ele derramou o seu sangue foi colocado diante de Deus para que o nosso pecado fosse coberto, fosse pago, fosse anulado. E por isso nós podemos nos aproximar novamente de Deus. A propiciação, ela só acontece por causa da graça e misericórdia de Deus, por mais nada. Não foi nada que eu fiz, não foi nada que você fez, não foi nenhuma oferta que nós fizemos. Foi simplesmente porque Ele desejou, e por sua graça e misericórdia, Ele nos deu esse direito. Romanos 3, versículos 24 e 25, o texto diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o texto ele é muito claro. Ele nos fala sobre o projeto que foi elaborado para que nós fôssemos justificados gratuitamente pela sua graça. E por essa redenção, então, essa compra, esse preço pago que há em Cristo Jesus. E uma pergunta, talvez muitas pessoas pensem sobre isso: Deus se ira, Deus se revolta, Deus se enraivece. Queridos, o nosso pecado é uma transgressão ao nosso Deus. Deus nos formou com o propósito de sermos seus adoradores, de vivermos diante dele
na forma como tem que ser, em santidade. Não tem como estarmos diante de um ser que é puramente santidade e nos posicionarmos em pecado. E esse pecado, essa transgressão, essa desobediência às suas ordens, desobediência aos seus projetos, maculam esse relacionamento. E não há como nós permanecermos diante dele, e porque ele se ira, porque ele nos quer, porque ele se revolta, porque ele nos quer santos, porque ele está chateado, porque nós não queremos conversa com ele, nós não queremos relacionamento com ele, nós abrimos mão de estar com ele, o que nos criou, o que nos deu todas as coisas, todos os privilégios, todos os benefícios. Olha lá no Éden, vejam que situação Deus colocou o homem, de que forma ele preparou para que o homem pudesse experimentar do bom e do melhor. Tudo lhe era permitido. Aí Deus coloca ali uma árvore e diz assim: mas dessa que você não vai comer não, você pode usar de tudo aí, faz o que você quiser, se relaciona aí com os animais, dá nome a todo mundo, e todo dia eu vou vir aqui para conversar com você, para nos relacionarmos, para bater aquele papo. E o homem decide, porque ele tinha decisão própria, porque Deus deu a ele isso, ele decide mexer exatamente aonde Deus disse: não mexa, não coma desse fruto. E aí, desobedeceu a ordem de Deus, maculou esse relacionamento, e é por isso que Deus se ira, é por isso que ele se revolta, é por isso que ele se enraivece. E que ofertas seriam necessárias para apagar sua ira? No Antigo Testamento, nós encontramos o derramamento de sangue. Na verdade, isso começa lá no Éden, porque por causa do pecado, por causa do erro do homem, ele começa a se sentir envergonhado diante de Deus, e Deus sacrifica um animal, derrama o sangue de um animal inocente para cobrir o pecado do homem, ou para cobrir a sua nudez, o seu pecado nesse caso, representado por sua nudez, quando ele tem consciência e sente vergonha, e Deus o cobre com uma veste feita pelo couro de um animal inocente, que foi necessário que se derramasse o seu sangue. Então é o sangue que apaziguou, foi o sangue que apaziguou a ira de Deus. 1 João capítulo 2, o texto diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então é dessa forma que a ira de Deus é apaziguada, por causa desse Jesus que derramou o seu sangue na cruz, apaziguou a ira de Deus e propiciou e permitiu que nós pudéssemos estar novamente diante de Deus. E como diz o texto, não somente nós, mas todo esse mundo está disponível a todos. O capítulo 2 fala sobre a redenção. A redenção significa o pagamento de algo comprado. Nós temos na nossa figura ali, uma das figuras propostas por John Stott. A primeira foi o tabernáculo, mostrando a questão da propiciação, e a segunda, um mercado mostrando a questão da redenção, porque redimir ou redenção significa comprar ou comprar de volta
aquilo como se aplicado a uma transação comercial, ou seja, redenção ou redimir. Essa palavra significa comprar, ou significa também comprar de volta, ou seja, você já possuiu algo, você compra de volta, ou você nunca possuiu, você compra. Então essa palavra significa, tem esses dois sentidos, comprar ou comprar de volta, e é uma palavra aplicada a essa transação comercial. Por isso, John Stott sugere um mercado onde há a aquisição de mercadorias, a aquisição de coisas com um preço. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço, Ele nos redimiu e Ele nos comprou de volta. E o preço foi o seu sangue derramado na cruz. Esse foi o preço. E é um preço muito alto. É um preço muito alto porque Ele deu a sua vida por nós. Não existe preço maior do que a nossa própria vida. Nós podemos ter todo tipo de prejuízo, mas o prejuízo maior é morrer, é não viver mais. Se nós falamos logicamente nesse ambiente terreno, se nós falamos nesse ambiente terreno, então a morte é o maior prejuízo. Mas como diz o Paulo, para mim o morrer é ganho e o viver é lucro. Enfim. Então, o preço que foi pago foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Marcos capítulo 10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, o texto de 1 Pedro nos chama a atenção para o valor desse sangue que foi derramado. Ele diz assim: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. A redenção, continuando na redenção, nós temos a situação do homem, que é um cativeiro e morte espiritual. Vejam bem, queridos, às vezes as pessoas lá fora não conseguem compreender isso. A gente cansa de ouvir que igreja, que religião, que cristianismo é uma prisão. Mas interessante, e eu ouvi muitas vezes de um amigo que viveu muito tempo nas drogas e nos vícios, assim, de uma forma muito consistente. E ele dizia o seguinte: hoje eu sou crente e eu sou livre, porque hoje eu posso não fumar, hoje eu posso não beber, hoje eu posso não me prostituir, hoje eu posso não fazer e cometer todos os pecados que eu era obrigado a fazer, porque eu era escravo, eu era prisioneiro, e hoje eu sou livre. Então é uma questão de foco, uma questão de entendimento, de compreensão, e a verdade é que o homem está num cativeiro moral e espiritual, e nos dias atuais nós enxergamos, nós vemos pessoas pagando preços terríveis por seu envolvimento com coisas erradas. Pessoas que acham que sabem tudo, que podem tudo, que têm liberdade para tudo, mas as suas vidas miseráveis, sem prazer, sem valor algum. Os seus valores são coisas perecíveis. E não se dão conta de que são verdadeiros prisioneiros de si mesmos e do pecado que os englobou. Efésios 1:7 diz:
em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Os textos bíblicos, eles são tremendos, quando eles nos mostram esse aspecto. Os textos bíblicos do Novo Testamento, eles fazem um esforço em nos mostrar esse relacionamento da salvação com a cruz de Cristo, da salvação com o que Cristo fez na cruz, o que significou essa salvação. Nós poderíamos simplesmente olhar para um Cristo ressurreto, que passou por uma cruz e que saiu dali, e apenas olharmos para Ele agora sim, ele morreu, venceu a morte, e agora Ele está aqui disponível. Nós poderíamos fazer isso. Nós poderíamos olhar somente para isso e dizer assim, ó, que grande salvação Ele nos deu, porque Ele ressuscitou e agora continua nos dando vida, nos dando vitória, nos dando benefícios. Mas se nós esquecermos da cruz, se nós esquecermos o que significou a cruz, nós não iremos jamais compreender o que Ele fez nas nossas vidas. Como é difícil para nós compreender que se eu pequei, eu tinha que morrer. Sabe por que é difícil? Porque nós vivemos em um tempo em que nós não pagamos pelos nossos pecados, em que nós não morremos pelos nossos pecados, porque o sangue de Jesus que foi derramado já pagou esse preço, então não tem mais como nós morrermos pelo nosso pecado. Podemos morrer por tantas outras coisas, podemos morrer por fazer coisas erradas diante da sociedade, mas não morrer pelo pecado. Mas nós deveríamos. E isso talvez seja a coisa mais difícil de nós compreendermos, que eu deveria morrer pelo pecado, porque eu transgredi a lei daquele que me formou. É como alguém que faz uma ferramenta, ou que cria uma máquina, ou que cria um robô, por exemplo, e aquele robô dá totalmente errado, não funciona, começa a fazer as coisas tudo atrapalhadas, começa a trazer prejuízos, o seu dono vai lá e o destrói. Assim deveria ser Deus conosco. Ele nos fez e nós começamos a cometer coisas erradas e Ele precisaria nos matar, porque nós fizemos coisas erradas para as quais não fomos criados. E aí, o sangue de Jesus Cristo pagou esse preço e não precisamos mais morrer por isso. Amém, queridos? Então, Cristo deu a sua vida para nos redimir de toda a iniquidade. Pode passar. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, mais uma vez, nós encontramos que o projeto de Deus não foi apenas nos tirar do pecado e nos salvar, mas fazer com que nós possamos também cumprir o nosso papel, sermos zelosos pela sua obra, fazermos a sua obra, sermos portadores de bons relatórios de quem se envolve com Deus. O capítulo 3 fala sobre a justificação. E a justificação, ela tem o sentido de inocentar o réu. E quem faz isso? Um juiz. O réu é levado diante de uma corte e a figura proposta por John Stott para justificação é exatamente a figura de um tribunal, para que nós possamos guardar e entender o que significa isso. Nós, como réus, estávamos sendo levados diante do juiz para sermos condenados por nosso pecado. Só quem pode inocentar o réu é o juiz, mediante algo que possa tornar isso propício, mediante algo que possa pagar o preço daquele pecado cometido.
Então, a justificação considera inocente e dá ao réu uma posição justa perante o juiz. Então, quando há a justificação, quando o juiz é convencido de que aquele réu não tem mais culpa, então ele começa agora a ser considerado inocente e ele tem uma posição justa perante esse juiz. Romanos capítulo 1, verso 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda injustiça, impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E Romanos 8:34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, queridos, nós temos um advogado, sim, que nos mostra, para o juiz, que nos mostra diante do juiz como alguém que já não tem mais preço a ser pago. E o advogado é quem justifica o réu perante o juiz, através dos seus argumentos. E Jesus nos justificou perante Deus. Porque o juiz de que nós estamos falando é Deus. E Jesus, o nosso advogado. Amém, queridos? E, finalmente, o 4º capítulo nos fala sobre a reconciliação. A reconciliação, ela acontece na família. A reconciliação, ela é a restauração de relacionamento, é uma renovação de amizades. Então, a reconciliação, deixa eu encontrar aqui na nossa revista, a reconciliação, nós temos aqui o seguinte: nós deixamos o recinto do templo, deixamos o recinto do mercado, deixamos agora o recinto dos tribunais que foram apresentados pela propiciação, redenção, justificação, e nos entregamos a esse recinto da reconciliação. É a 4ª imagem da salvação que nós agora vemos, é mais familiar do que cristãos, provavelmente, por ser a mais pessoal. É a que nós vivemos mais, é a família, é o relacionamento, é o convívio, e é isso, essa imagem, essa figura da família, essa figura da amizade, dos relacionamentos, é a que nos traz mais entendimento do que foi que Jesus Cristo fez. A reconciliação significa a restauração de um relacionamento, a renovação de uma amizade, conforme nós já falamos, o que pressupõe que esta tenha sido quebrada, rompida. O Criador e o ser humano criado estavam separados, alienados um do outro, e agora estão reconciliados em Deus, mediante a morte de seu Filho. Romanos 5, 9, 11. Pode passar, por favor. E esse texto diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. É um processo, queridos. A salvação, ela é um processo. Nós passamos por algumas fases, mas tem aquelas coisas que nós precisamos fazer. Tem a parte que cabe a nós, tem a parte que nos é
que nos foi incumbida, para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos experimentar todo esse processo, para que essa salvação faça sentido em nossas vidas. Então nós precisamos ter e dar a nossa parte. Deus, como Pai, traz os filhos à comunhão. Pode mudar aí, por favor. O Pai traz os filhos à comunhão. Isentos da culpa, agora temos acesso ao Pai. Uma vez que a nossa culpa já foi paga, que não existe mais culpa, então agora nós temos acesso ao Pai. Então, Deus nesta instância tem a figura do Pai e não de juiz, trazendo os filhos à comunhão do lar e à paz. Aquele que foi justificado, isto é, isento de culpa, agora tem comunhão com o Pai, tem acesso a Ele, especialmente em oração. Conhecem e se lembram daquela história do véu do templo que se rasgou? Quando os sacerdotes precisavam entrar com uma corda amarrada na sua cintura ou no seu pé, e ele portava um sino, porque caso ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ou seja, no lugar do encontro com Deus, que ele entrava uma vez por ano, se ele entrasse ali em pecado, ele morreria e seria necessário que o arrastassem de lá para fora. Mas na morte de Cristo na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, abrindo acesso à sala do trono de Deus. Então, a partir desse relacionamento que Cristo nos permitiu, desta conciliação, ou desta reconciliação com Deus, nós temos agora acesso ao Pai. E Deus também fez a reconciliação entre os homens. Efésios 2,17 diz assim: vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então foi isso que ele fez. Ele trouxe a paz, ele reconciliou a paz, ele evangelizou a paz, ele ministrou a paz. Esse era o seu projeto. Pode mudar. Então Deus faz a reconciliação também entre os homens. Não é só na questão da família, não é só o filho com o pai, mas o irmão com o irmão, o amigo com o amigo. Esse mover de paz, de alegria, de reconciliação entre as pessoas, vem de Deus e faz parte do projeto da cruz do Calvário. Ponto 4. Tem uma pergunta: como se realizou, pode mudar por favor, a reconciliação? Deus é o autor da reconciliação, Cristo é o agente da reconciliação e vejam bem, nós somos os embaixadores da reconciliação. Vai entender isso daí. Todos participam. Todo mundo tem a sua participação, e nós não poderíamos ficar de fora, porque se trata da minha vida, da sua vida, da nossa salvação, e não seria simplesmente a morte de Cristo na cruz do Calvário, liberada a nós. Aliás, vamos analisar, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela gerou um ambiente espiritual propício a todos os homens. Lembram-se disso? Nós falamos lá atrás, foi para todos os homens, para todos. Só que aqueles que não querem fazer parte, como embaixadores, não desfrutam dessa salvação. Aqueles que negligenciam o que se fez, não fazem parte dessa salvação. Hebreus, que nós lemos lá no início da nossa lição. Então, como é que isso se processa? Que papel coube a cada uma das partes envolvidas neste processo? Deus, Jesus e nós. Vejamos o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Eu vou até pedir o Bruno
para você ler isso para mim, porque eu tenho a impressão de que eu não tenho isso aqui no texto. 1 aos Coríntios, capítulo 5, de 18 ao 21. Dá só uma passadinha para frente para ver se isso está aqui, por favor. Só temos o 21. Então, por favor, acha aí o restante, enquanto isso eu vou aqui mostrando para o pessoal. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Mas o que o texto aqui diz na nossa revista é o seguinte: Deus é o autor da conciliação, da reconciliação. É Ele de quem todas as coisas provêm, que reconcilia, concede, faz Cristo pecado por nós, como acabamos de ver ali. Jesus realizou a vontade do Pai, e a iniciativa de Deus é de Deus Pai. Ou seja, o processo todo esse processo se inicia na mão do Pai. Já tem aí, Bruno? Ah, sim. Então vamos... 2 aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 até o 21. Então, é o autor da reconciliação. Repetindo, é Ele de quem todas as coisas provêm, que reconcilia, que concede, que fez Cristo pecado por nós. Jesus, como Deus, sendo Deus, realizou a vontade do Pai, e essa iniciativa é de Deus Pai. A segunda parte, que fala sobre Cristo como agente da reconciliação, Cristo é Deus presente. Você já tem aí? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Isso. Chega para cá. Espera aí. Eu vou fazer um negócio aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que texto tremendo. E esse texto que foi lido aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21, mostra esses três aspectos: onde Deus é o autor da reconciliação, onde Cristo é o agente da reconciliação, ou seja, Cristo é Deus presente no nosso meio, nos reconciliando com Ele, e essa obra culminou na morte de Cristo. Ele recusou-se a imputar a nós as nossas transgressões, versículo 19, fazendo com que fossem imputadas a Cristo. Todas as pessoas, por meio de Cristo, podem ser reconciliadas com Deus Pai. Agora, essa terceira parte, ela é fundamental para nós compreendermos o nosso papel em Cristo. Primeiro, o texto diz assim, da nossa revista: Lutero sintetizou essa troca na seguinte frase: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu o Teu pecado. Forte, né? Tu és a minha justiça e eu o Teu pecado. Que miséria a vida pecaminosa que nós temos sem a redenção em Cristo Jesus. Mas a letra C diz assim: nós somos os embaixadores da reconciliação.
Da parte de Deus, a reconciliação já foi feita. Mas o texto de Paulo nos chama a uma atitude que nos reconciliemos com Deus, ou seja, que a recebamos. Não é suficiente expormos uma doutrina inteiramente ortodoxa de reconciliação, sem jamais apelarmos às pessoas que venham a Cristo. A regra deve ser não fazer apelo sem uma proclamação, e não proclamar sem um apelo. Diz Stott: por isso somos embaixadores de Cristo, seus enviados e representantes pessoais, que falamos em seu nome e em seu lugar. Então essa é a nossa parte na reconciliação. Esse é o nosso papel. Atitudes. Nós precisamos agir tomando atitudes de expormos a cruz de Cristo, de mostrarmos o poder dessa salvação na nossa vida por causa da cruz de Cristo. Então o texto que nós acabamos de ler, de John Stott, ele nos chama a proclamarmos a palavra, para que possamos fazer o apelo, para que nós não venhamos jamais a fazer o apelo sem termos proclamado essa palavra da cruz de Cristo. É um papel nosso, é um compromisso nosso. E concluindo essa nossa lição, nós temos o seguinte: a propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós. Então, vou repetir: a propiciação, ela traz à tona a ira de Deus sobre nós. A propiciação, ela chama a atenção para que nós possamos perceber que existe um pecado, que existe algo que nós fizemos que irritou o nosso Criador. Então a necessidade dessa propiciação é exatamente porque nós irritamos o nosso Criador. A redenção, ela ressalta, ela traz à tona o nosso cativeiro. Então, quando nós falamos da redenção, nós precisamos mostrar, ou nós estamos mostrando, ou nós estamos nos lembrando, ou está sendo ressaltado aos nossos olhos, a nossa miséria espiritual e o cativeiro no qual nós vivemos. Por isso, precisamos dessa redenção, ou seja, que sejamos comprados de volta. A justificação, ela ressalta a nossa culpa. Então, quando nós estamos sendo justificados, ou seja, diante de um juiz, com a necessidade de um advogado, está sendo ressaltada a nossa culpa. A nossa necessidade de um advogado e de estarmos diante de um juiz é porque há uma culpa que precisa ser sanada, para que possamos sair isentos diante desse juiz. Temos esse advogado que é Cristo. E a reconciliação, ela ressalta a nossa inimizade com Deus. Se há necessidade de reconciliação, há um relacionamento quebrado. E essa reconciliação, essa quarta figura proposta no estudo de hoje, ela nos mostra que havia uma inimizade com Deus. Então vou só repetir para nós fecharmos. A propiciação, ela ressalta a ira de Deus sobre nós. A redenção, ela ressalta o nosso cativeiro. A justificação ressalta a nossa culpa, e a reconciliação ressalta a nossa inimizade com Deus. Então, queridos, o texto que nós lemos hoje, a lição que nós tivemos hoje, a salvação mediante a cruz de Cristo, é um assunto que nós precisamos ter em mente durante todo o tempo, o nosso comprometimento com essas quatro figuras aqui apresentadas, porque nós fomos chamados para fazermos a obra de Deus, e não para vivermos apenas uma grande
salvação em Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que essa palavra possa mover o seu coração. Que o Espírito Santo possa falar de uma forma grandiosa no nosso coração. Como eu disse no início, estamos finalizando esse ano, passamos por lutas, mas vencemos. E que nós possamos, em oração, em busca, em fé, em crença em Deus, iniciarmos um ano que está chegando de uma forma grandiosa, gloriosa e com projetos dentro do que é o projeto de Deus para a nossa existência. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Bruno. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já sou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, Deus. Obrigado por esse tempo na Tua presença, por essa palavra, por esse tempo que crescemos. Muito obrigado. Abençoa cada um, a vida de cada um, Senhor. Vem com graça e vem com misericórdia sobre nós. Abençoa o nosso dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, querido. Deus abençoe o seu dia.